Comigo em Mateus capítulo 6. Se você quiser sentar, vamos ver até onde a gente vai. Aleluia. A gente tem visto sobre isso. Mateus capítulo 6. Jesus ensinando seus discípulos a abrirem espaço para o reino de Deus. Quando eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu vou fazer essa introdução para aquilo que eu iria falar hoje. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente entrega o governo da nossa vida para Ele. Eu e você abrimos mão de governar a nossa própria vida. O espírito do mundo, ele quer te dar independência. O espírito do reino quer com que você seja dependente. Por isso que a palavra salvação significa ser feito um novamente, reconectado novamente, para que a gente não saia dessa conexão nunca com Jesus. O que Jesus veio fazer, Ele veio nos reconectar com o Pai. O reino de Deus é a expressão dessa reconexão, é a expressão do amor de Deus, de tal maneira que Jesus deu a sua própria vida, para que hoje nós pudéssemos viver, existir, nos mover, ter a nossa identidade em Cristo. E aí os discípulos vêm e perguntam para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a ter relacionamento com Deus. E Jesus ensina os seus discípulos dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu governo, governa sobre nós, com que esse possa ser o clamor do nosso coração durante esses dias. Governa sobre nós, e entregar tudo da nossa vida para Ele. Tudo é teu. Entrega para Ele as suas opiniões, entrega para Ele as suas ideias, entrega para Ele todo o seu coração. É o governo de Deus sobre nós. Enquanto estava aqui adorando, me veio essa passagem. Jesus ensina aos discípulos a clamarem: vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. Diga comigo: vem o teu reino. Diga: vem o teu governo sobre a nossa vida. Mas o que eu acho interessante aqui em Apocalipse capítulo 22, vai lá comigo. Apocalipse capítulo 22, finalzinho do livro. Já mostrando o final da história, a vitória perfeita e completa de Jesus e a nossa vitória nele. No capítulo 21 fala sobre o novo céu, uma nova terra, sobre a nova Jerusalém que desce. Atenção, a nova Jerusalém não sobe, a nova Jerusalém desce. Aleluia. Hashtag fica a dica para o seminário do pastor Hélio sobre o fim dos tempos. E aí no capítulo 22, no verso 8, verso 6, eu ia falar hoje sobre o governo de Deus, como Deus governa a nossa vida, mas eu sinto que eu preciso falar um pouquinho sobre isso, sobre o Espírito que governa a nossa vida, para que a gente não entenda as definições sem o Espírito correto.
E aí, capítulo 22, verso 6, então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Meu Deus. E a gente está clamando: venha o seu reino. Lembra que nós falamos que o reino de Deus é para hoje, é para agora, já está dentro de nós. Mas eu e você não podemos perder o Espírito pelo qual nós devemos clamar: venha o teu reino. E Deus está respondendo: eu estou indo sem demora, eu vou me manifestar agora. Me dá espaço, por favor, me dá espaço, alarga o espaço da tua tenda, para que o meu reino se manifeste na sua vida. Ele diz: eu venho sem demora. Quantos aí se alegram com isso nessa noite? Ele vem sem demora. Ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Guarda onde? Guarda no seu coração. As palavras, guarde no seu coração. Jesus já havia ensinado aos seus discípulos sobre o reino de Deus. A gente viu semana passada. Depois de ressuscitado, Jesus mostra algumas características do reino. Agora imagina Jesus falando isso para eles: guarda o que vocês ouviram no coração de vocês, porque quando eu voltar, eu quero voltar para uma igreja vibrante. Quando eu voltar, eu quero voltar para uma igreja viva. Eu quero voltar para uma igreja cheia de fé. O espírito do reino é um espírito que vivifica as nossas vidas. Aí ele diz, verso 8: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos, os profetas. E como são os que guardam as palavras desse livro. Falou para João, falou dos profetas, incluiu todo mundo, dizendo: eu sou um servo com vocês que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Quando nós estamos clamando: venha o teu reino, gente, o Espírito Santo está movendo o nosso coração para nós adorarmos a Deus. E a adoração é responder aquilo que nós mais valorizamos. Quando você está respondendo a Deus, você está adorando a Deus. E o anjo disse para João: João, adora a Deus. Quando Deus começa a governar sobre a nossa vida, o Espírito Santo começa a mexer dentro da gente. E o que Ele faz dentro de nós? Ele nos transforma para que tudo que esteja dentro de nós, debaixo do governo e da influência e da vontade de Deus, seja adoração para Ele. Adora a Deus. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Mais uma vez, eis que venho sem demora. Você está clamando pelo reino? Vai se manifestar. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Você tem direito a entrar pela porta da frente. Se o governo de Deus está dentro de você, você tem habilidade ou autorização para entrar pela porta da frente. Se o reino de Deus faz parte de você, é um reino para hoje, é um reino para agora, é um reino que está dentro de você. Meu Deus, entra pela porta. Entra pela porta. Ele fala: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Verso 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede,
venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. E eu fiquei pensando justamente sobre isso. A gente vem falando sobre as características do reino, a gente vem falando sobre o reino de Deus, mas quando eu olho para uma passagem sobre essa, como essa, eu penso que nós precisamos ser como a noiva, e o clamor do nosso coração tem que ser um clamor de noiva, mas não é um clamor sozinho, é um clamor que replica ou ecoa o clamor do Espírito Santo em nós e através de nós. Por isso que nós falamos na semana passada sobre o poder do Espírito Santo vir sobre nós, ao ponto de eu e você estarmos tão saturados do Espírito Santo, que tudo que vai sair da nossa boca é: venha o teu reino, venha o teu governo. E quanto mais cheios de Deus, menos da carne a gente vai ter, menos das nossas opiniões a gente vai ter, menos dos nossos pensamentos a gente vai ter, mais concordância com o Espírito a gente vai fazer. Meu Deus! E eu fiquei pensando nisso agora, eu fiquei pensando, gente, como que seja um clamor da noiva, aquilo que Jesus estava ensinando, que seja um clamor de noiva. E nós já falamos que a noiva, nesses tempos, não é igual do dia de hoje. Hoje você é noiva, mas tem a capacidade de falar assim: não quero mais, está encerrado. Naquela época não tinha, a noiva já era praticamente casada. Ser noiva, ser chamada de noiva, já era praticamente casada, não tinha como voltar para trás. É o que Jesus está falando: eu comprei vocês por preço, esse preço comprou a sua vida. Agora me entrega o governo da sua vida, que eu te entrego o meu governo para ficar sobre a sua vida. E lembra que o governo de Deus, o reino de Deus, Romanos 14, o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito, no Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, gente, que vai nos ajudar a abrir o nosso coração, para que a gente possa dizer: venha o teu reino sobre a minha vida, controla a minha vida. Estou só fazendo a cama para a semana que vem, controla a minha vida. Outro dia estava vendo no YouTube uma pregação do Douglas Gonçalves, aquelas rapidinhas, e ele lá com um controlezinho, coisa e tal, falando que a gente tem que entregar o controle da nossa vida para Jesus. Mas mais do que entregar o controle da nossa vida para Jesus, eu e você precisamos clamar todos os dias: me controla os meus pensamentos, me ajuda a colocar os meus pensamentos no lugar, me ajuda a colocar a minha vida em ordem. Por quê? Porque a minha vida está debaixo do teu controle. Aleluia. Do teu governo. E é por isso que o Espírito precisa se juntar para a noiva. O Espírito precisa se juntar com a noiva, para que nós possamos clamar: venha o teu reino sobre a nossa vida, venha o teu reino sobre nós. Porque, gente, a gente não está entregando o controle da nossa vida para qualquer um. A gente está entregando o controle da nossa vida para o nosso amado. Ei, aquele que tem o destino, o seu destino nas mãos dele. A Bíblia fala que o teu nome está gravado nas mãos dele. Meu Deus. É dessa maneira que a gente clama: venha o teu reino. Eu e você precisamos do Espírito do reino, que nos ajuda a clamar: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E depois ele diz: aquele que ouve, diga: vem. Aquele que ouve. Então é necessário ouvir, gente. É necessário ouvir. É necessário a gente treinar o nosso coração, é necessário a gente treinar os nossos ouvidos, é necessário a gente treinar os nossos olhos, para em todas as situações. Você sabe que quando Deus governa a sua vida, Ele governa a sua vida para o seu bem.
falei, nesse mundo a gente é ensinado a ser independente. Não quero que ninguém me diga nada. Sou dono do meu nariz. Entrega o nariz para ele logo. Entrega tudo logo. Não queira ficar com nada. Entrega tudo para ele. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. E não é maravilhoso a gente ter um Espírito que nos ajuda a navegar durante isso, para que a gente não se sinta ressentido com Deus. Eu não posso fazer nada, Deus não deixa eu fazer nada. Que coisa! Não é que Deus não deixa você fazer nada. O próprio apóstolo Paulo nos ensina: tudo me é lícito, mas nem tudo. Por que nem tudo me convém? Porque nem tudo está debaixo do governo de Deus. Se nem tudo está debaixo do governo de Deus, eu não quero nem tudo. É aí que entra o Espírito para nos ajudar a navegar, sabe, nesse mar, nesse rio, para dizer: eu prefiro a tua vontade é melhor, a tua maneira é melhor. Gente, é um destreino que eu e você temos que fazer. Eu e você nascemos e quando criança, você não consegue fazer nada, então você tem que chorar, tem que berrar, sua mãe te pega, bota você no quarto, e aí a criança nasce, cresce, com 18 anos está dormindo no quarto da mamãe ainda. Olha para, o que é isso? Porque a gente aprende a fazer a nossa vontade, é ou não é? Aí a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, e nós temos que ser destreinados. E qual o melhor professor que a gente tem para destreinar a gente das coisas do mundo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz para a gente: clame e vem, clame e vem. Eu me lembro de quando Daniel e seus amigos foram para a Babilônia, foi colocado para eles um agente, uma pessoa, Aspenaz, para ensinar Daniel e seus amigos na cultura, na língua, no jeito. Toda vez que eu ouço essa passagem, eu vejo como se fosse Aspenaz, ele fosse um anti-Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo na nossa vida é nos treinar na cultura, na língua, no pensamento. E o inferno também tem um treinador. O inferno também tem a sua cultura, o seu tipo de pensamento. Para quê? Para nos treinar nas coisas do mundo. Mas eu e você temos um treinador. Meu Deus, você não está sozinho na luta do seu dia a dia. Você tem um treinador, e o seu treinador é o Espírito Santo. Ele está treinando você e a mim. Ele está treinando a noiva a ouvir e clamar: vem, vem sem demora, vem ao teu reino, vem ao teu governo, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita, estabelecida e amada do céu, com que ela seja feita, estabelecida e amada na terra, na minha vida, dentro da minha casa. Para que eu possa entender o governo de Deus sobre a minha vida, eu preciso estar aberto para o Espírito Santo. Eu preciso estar aberto para o Espírito que clama: vem. Eu só quero com que o meu espírito ressoe. Eu só quero com que o Espírito ressoe. Sabe, bate em mim e ressoa, aumenta, aumenta. A voz do Espírito Santo bate em mim. Quando bate em mim, fala: vem, 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 vem. Eu só quero que ressoe. Não precisa ser de mim. Aquele que ouça, e ouvir aqui fala de ouvir com atenção. Aquele que ouça, meu Deus, existe um clamor sendo feito pelo Espírito. Eu também quero estar junto disso. Para que a gente entenda o governo de Deus sobre a nossa vida, eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo tenha a voz dele dentro da gente. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O governo de Deus sobre a nossa vida. O que é o reino de Deus? O governo de Deus sobre a nossa vida. Mais uma vez, o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre a nossa vida. E quem é que nos ajuda nesse governo? O Espírito Santo. Tem um livro do Myles Munroe, que é um livro sobre o Espírito Santo. Ele diz: a pessoa mais importante na terra
E esse livro ele fala sobre o Espírito Santo ser o agente do reino de Deus na nossa vida. Quer saber como é que você tem que se portar? O Espírito Santo que está dentro de você vai te ensinar. Só que muitas vezes a gente está mais ouvido, a gente está mais treinado a ouvir a nossa própria voz, a amarmos tanto a nossa própria voz e os nossos próprios pensamentos. É aí que o ego vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e o orgulho vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Aí a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo está cheio de si. Abacuque vai dizer que a sua alma não é reta nele. Ele faz um trocadilho de palavras. Ele fala do justo, a palavra justo ali, tzedik. Tzedik significa reto, ereto, que não se curva diante das coisas do mundo. Ele fala, o orgulhoso, ele não é reto, ele se curva diante da sua própria vontade. Meu Deus, ele se curva diante dos seus próprios desejos. Ele adora os seus próprios desejos, suas próprias opiniões. Aí ele falou, o orgulhoso, o soberbo, minha alma não tem prazer nele, mas o meu justo viverá pela fé. A gente viu que o reino de Deus não é na carne, o reino de Deus é pela fé, é no Espírito. E aí Abacuque ainda diz um pouquinho mais, ele diz assim, o meu justo viverá pela fé. Ele diz que a nossa vida, vivida pela fé, é apoiada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos guiando. Se eu e você quisermos viver uma vida do reino, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir entrar no que eu queria falar, mas eu preciso que vocês tenham isso no coração. Não dá para a gente permitir ser controlado por Deus sem o Espírito correto dentro de nós, senão a gente vai manter um espírito rebelde, um espírito anarquista. Ah não, isso aí eu não quero não, isso aí não, eu sei o que é melhor para mim. E não há espaço para outro espírito dentro do reino. Não há espaço para anarquia, não há espaço para rebeldia, não há espaço para isso. Eu e você precisamos do Espírito correto, e o Espírito correto é o Espírito de Cristo, é o Espírito da verdade. Se eu e você quisermos ser controlados por Deus, a gente precisa dar mais vazão para o Espírito Santo, mais abertura para o Espírito Santo, mais comunhão com o Espírito Santo, porque quanto mais comunhão com o céu, menos ligação a gente vai ter na terra. Eu estava lendo um livro hoje, do Rick Joyner, sobre o ministério profético. Ele estava dizendo que nós somos seres sobrenaturais, ou nós deveríamos ser seres sobrenaturais, com algumas expressões humanas. Só que na realidade a gente acaba vivendo o contrário. Nós vivemos na carne, esperando ter algumas expressões sobrenaturais, talvez num culto, talvez no domingo, talvez num pouquinho de oração ali. Tem que ser o contrário. Quando a gente clama, veio o teu reino, você está falando, agente do Espírito Santo, agente do reino, Espírito Santo, me ensina. Sabe que a porta está aberta justamente para isso, para que Ele te ensine. Então quando a gente for falar sobre o governo de Deus, na outra semana, mantenha o seu coração alinhado, que Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bondoso, misericordioso. Vou dar um ganchinho, porque quando Ele quer nos refrear, Ele faz isso para o seu bem, para o nosso bem. Essa foi a expressão, eu estava conversando com a Apolo, essa foi uma expressão que ficou no meu coração, gente. Imagina aquele cavalo, manga larga, cheio de força, vontade de correr, indo direto para o precipício. Se ele não tiver alguém que puxe as rédeas, ele se destrói, e ele nem sabe às vezes que está correndo para o precipício. Mas o cavaleiro que está ali em cima dele, eu acho isso interessante. Se você botar um cavalo de corrida que é treinado para correr, ele já sabe qual é o negócio, ele já sabe o caminho.
Mas o cavaleiro, ele vê além, ele vê mais. Quando ele vê um perigo, ele puxa para cá, ele puxa para lá, ele segura para cá, ele fala: agora vai, cavalinho. Eu e você precisamos do governo de Deus. Eu e você precisamos do governo do Espírito Santo, para nos ajudar a navegar nessa vida, debaixo do governo de Deus. Esse é o Espírito do reino, que clama: vem, vem, vem. Fecha um pouquinho os teus olhos.